nosso assunto agora é arrecadação e contribuinte. E para falar sobre isso, estamos recebendo no Empresas S.A. o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Carlos Campos. Seja bem-vindo e obrigada por nos conceder essa entrevista. Prazer é nosso, obrigado. Eu gostaria que o senhor começasse falando o que é o Sindifiscal e qual o papel dele. O Sindifiscal é o sindicato que representa a categoria de auditores fiscais da Receita Estadual. E essa representação, eu gostaria até de enfatizar, que ela vai um pouco além do território tocantinense. O nosso trabalho é desenvolvido aqui, no estado do Tocantins, e também nacionalmente, junto à FENAFISCO, onde nós desenvolvemos um trabalho importante no Congresso Nacional, que é o de acompanhamento dos projetos que tramitam naquela Casa de Leis, que são do interesse do Fisco Nacional. E também projetos que, por muitas vezes, não são de interesse do Fisco. Observando que o que é de interesse do Fisco é de interesse da população brasileira. Portanto, é por isso que nós empreendemos esforços para trabalhar essas questões em Brasília. Qual é o papel do auditor fiscal? Eu acredito que existem muitas dúvidas quanto a isso. Sim, eu costumo dizer que o auditor fiscal, o papel dele é institucional e também social. Ele é institucional no momento em que nós, revestidos da competência administrativa de fiscalizar e arrecadar, competência esta que nos foi dada lá no concurso público, quando o edital previu que nós tínhamos a competência para a constituição do crédito tributário, que seria a fiscalização e a constituição do crédito tributário, consequentemente originando a arrecadação. Então, e esse trabalho nosso, ele é permeado em observâncias às normas que regem toda a parte tributária do Brasil. Ou seja, nós devemos observar as leis, os decretos, as normas complementares, os tratados internacionais, tudo aquilo que envolve a questão tributária, nós devemos observar no momento em que estamos desenvolvendo nossas atividades. Veja que as nossas atividades, elas não se restringem somente à questão de fiscalização em empresas. Nós temos a fiscalização em empresas, mas temos também fiscalização no trânsito de mercadorias, que é um momento muito importante para a fiscalização, onde nós desenvolvemos trabalho nos postos fiscais, tanto de divisas do Estado como alguns postos fiscais internos, né? Comandos volantes, quando necessário, também nós estamos presentes. Nas delegacias fiscais, nós fazemos o trabalho de saneamento de processo, trabalho com SF, enfim, todos os trabalhos inerentes às nossas atribuições e que, no final, resultarão num acompanhamento para que o contribuinte recolha aos cofres públicos os tributos gerados ao longo do período, ao longo do mês ou ao longo de um período determinado. Falando em contribuinte, agora no dia 25 foi o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, é isso? Isso. Então, é interessante até, eu gostaria até de fazer um link entre a função do auditor e o Dia de Respeito ao Contribuinte. Por quê? Eu falei do papel institucional, né? Sim. Quando nós nos voltamos para a área social, nós observamos o quê? Que o trabalho que nós desenvolvemos durante a fiscalização, ele resulta em recursos para que o poder público possa investir em benefício da sociedade. Então, do trabalho que a gente faz, o Estado, a União, o município, eles podem investir em saúde, educação, benfeitorias, que são, enfim, essas políticas públicas destinadas ao bem-estar da população, não é?
Então, e fazendo link entre a questão social e o contribuinte, eu quero observar o seguinte, que quando se fala em Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, nós estamos falando o quê? De respeito ao contribuinte de fato, que somos cada um de nós aqui, cada um dos que estão ouvindo, vendo essa reportagem. Então, por quê? Porque nós, quando adquirimos os produtos e serviços aí no mercado, nós estamos pagando, embutido no preço desses bens e serviços, nós estamos pagando os tributos inerentes àquelas operações, que é o ICMS, as taxas e etc. Então, veja você que falar em Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, nós estamos falando do contribuinte de fato. Claro que o comerciante tem um papel muito importante nisso tudo, porque ele é quem recebe do contribuinte, que somos nós, o tributo, e repassa aos cofres públicos. Então ele tem também a sua tarefa importante, mas a carga tributária é por nós suportada. Vocês fazem um trabalho de conscientização muito grande também, né? Mas a carga tributária brasileira, ela é muito pesada. E o que a gente mais vê, principalmente do lado empresarial, é aquela questão de, se eu sonegar, eu invisto mais na minha empresa. Uhum. Como que vocês veem essa situação? Sonegar é crime. A sonegação é a apropriação indevida de um recurso que não pertence ao comerciante. É um recurso que foi passado ao comerciante por nós consumidores, para que o comerciante levasse esse recurso para os cofres públicos. Evitar que esses recursos cheguem aos cofres públicos, para que possam ser revestidas em políticas públicas, para que possa ser revestido em toda essa para a sociedade em termos de saúde, educação, etc. Então é crime. Portanto, não há argumento que possa moralizar, que possa, de repente, fazer-nos entender que aquela ação ela é necessária. O que falta mesmo seria, então, uma conscientização da parte dos empresários, dos comerciantes. O que ocorre é uma deturpação. Eu penso que é uma deturpação do que é certo, para que o errado passe a ser certo. Ou seja, sonegar. Se eu não sonego, eu não mantenho minhas portas abertas. Não é assim. Porque, como eu disse e repiso, quem paga o tributo não é aquele que está sonegando. Somos nós que fomos até a empresa dele e adquirimos um produto ou serviço. Percebe? Então, conscientização é importante. Campanhas de conscientização são importantes. Agora, muito mais importante é uma campanha de conscientização a nós, contribuintes. Por quê? Veja, quantos de nós exigimos nota fiscal cada vez que adquirimos uma mercadoria? Isso é verdade. Muitas vezes o erro parte de nós mesmos. É verdade. Então, quer dizer, nós mesmos não estamos conscientizados das nossas obrigações. Porque quem faz a manutenção do Estado, quem paga a máquina estatal e quem dá condições para essa máquina estatal nos favorecer com benefícios, somos nós mesmos. Então, quando nós nos conscientizarmos disso, nós não vamos mais dar ouvidos a esses contribuintes que, como você mesmo diz, precisam ser conscientizados de que aquela ação é errada. Então, vamos exigir nota fiscal, vamos exigir cupom fiscal. Você já viu aí no mercado como é, no comércio? Você chega, compra um produto e quando você pede a nota, um Deus nos acuda.
e procura a nota aqui, procura a nota ali, o bloco de notas, né? O cupom fiscal, o emissor do cupom fiscal está com defeito. E de quem é o culpado? Ah, o culpado é fulano, é um funcionário novo, é o contador. Coitado, o contador não tem nada a ver com isso. E às vezes nem está lá, nem está longe. Não. Então, quer dizer, existem N culpados. Experimente fazer isso uma hora. Você vai se divertir com essa situação que é extremamente desagradável. Desagradável. E um pouquinho antes, nós estávamos conversando, antes de começar a entrevista, e você citou uma coisa muito interessante, a tal da lei de Gerson. Eu queria que você explicasse. Sim. Não, é até um artifício que eu utilizei para demonstrar o quê? Porque todo mundo sabe, a lei de Gerson é aquela lei de levar vantagem em tudo, né? Então, aquele famoso jogador de futebol que fez uma propaganda, eu acho que de cigarro, não sei de que era o produto, e dizia, nós que somos brasileiros devemos levar vantagem em tudo, né? Então, na verdade, é isso. Quando procura-se dissimular a verdade, procura-se incutir no consciente coletivo da sociedade de que empresa A e empresa B precisa sonegar para sobreviver, na verdade, esse argumento é pífio. Nós não devemos dar crédito a ele, porque o que acontece? Esse comerciante, ele quer levar vantagem nisso, porque é o que pode se chamar de enriquecimento ilícito. O lucro dele, a despesa dele, o preço da mercadoria, os encargos, etc., já estão no preço da mercadoria. Então, ele não pode se apropriar do tributo que não lhe pertence. E como que a arrecadação poderia ser melhorada, então? Bom, vamos falar em termos de Brasil primeiro. Assim, apenas um pequeno retrospecto. A arrecadação, é interessante dizer que nós não temos um parâmetro para estabelecer qual é o limite ideal para a arrecadação. Todo mundo vê pela imprensa que sempre que a Receita Federal, por exemplo, arrecada mais, isso todo ano, todo semestre, ou trimestre, quando se faz um balanço, verifica-se que a arrecadação aumentou, né? Então comemora-se e é manchete de jornal, de televisão. Mas eu te pergunto, qual é o limite ideal para a arrecadação? Não existe. Quanto se arrecada é o quanto se gasta. Então, ou seja, o fazer para melhorar a arrecadação é algo que sempre existem meios e técnicas para incrementar a fiscalização, com mais estrutura, né? Com mais treinamentos. No Tocantins, por exemplo, nós temos abertura para incrementar a arrecadação. Diferentemente da União, o Tocantins, aliás, até nem tão diferente. O Tocantins, em termos de receita própria, de arrecadação própria, que se relaciona ao ICMS, que é o tributo mais importante, né, em todo o Brasil, o IPVA, o ITCD e contribuição de melhoria, que também é de nossa competência, mas que não é um tributo aplicado, não é tradicional. Mas nesses outros, nós sempre estamos experimentando uma melhora na arrecadação, um fortalecimento na arrecadação. Agora, é claro que o Tocantins é um estado em franco desenvolvimento. Nós sim precisamos de traçar políticas para fortalecer mais o fisco e dessa forma conseguirmos fazer com que esses recursos que são pagos por nós contribuintes sejam efetivamente repassados aos cofres públicos. Infelizmente, isso não tem sido feito da maneira que deveria, apesar dos progressos que temos tido ultimamente, né? Então, várias atitudes podem ser tomadas para que isso ocorra. Nós precisamos, por exemplo, de treinar melhor e aperfeiçoar de acordo com as novas técnicas, SPID, nota fiscal eletrônica e outras ferramentas com apoio da informática que fortalecem muito a arrecadação. A Receita Federal se utiliza muito disso, né? Então nós deveríamos ter como espelho para trazer para o Tocantins e fortalecermos a arrecadação.
eu digo a você assim, sem medo de errar, que no momento em que nós conseguirmos trilhar esse caminho de fortalecimento do fisco em termos funcionais, nós conseguiremos, sem provocar terrorismo fiscal algum, apenas fiscalizando, nós conseguiremos praticamente 50% mais de arrecadação, assim, no primeiro momento. Nós torcemos por isso, então, né? Isso, nós também. Presidente, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Obrigado eu.